Nós vamos hoje voltar a um tema paixões, sentimentos que provocam, às vezes, emoções violentas em nós. Sentimentos esses são capazes de nos dominar, às vezes, quando agudizados completamente, tolhindo a nossa capacidade de escolha, o exercício do livre-arbítrio, excluindo a nossa capacidade racional de escolha. Evidentemente, se nós não podemos fazer escolhas, se nós não exercemos o livre-arbítrio, nós não progredimos, moral e intelectualmente. Esse estudo pode também ser chamado, em termos de questionamento, tentarmos responder essa questão aí do orgulho. Sou orgulhoso? Se a gente responder sim, o quanto? Quanto ainda eu sou? Pois não seremos orgulhosos para sempre. Em algum momento, nós vamos retirar completamente esse padrão vibracional que ainda reside em nós. Mas, como sempre, eu gosto de apresentar algumas informações iniciais. Essa é a primeira sempre. Os alicerces da nossa doutrina. Deus, a imortalidade da alma, reencarnação, o mundo que nós estamos vivendo hoje, que não será para sempre, e o que estamos fazendo agora nesse momento, aprendendo uns com os outros, encarnados e encarnados, aqui reunidos, nos comunicando em pensamento ou nas estruturas desse planeta aqui, por ondas mecânicas e eletromagnéticas. Né? Por definição, o orgulho, segundo Caldas ao dicionário Caldas Alete, é esse que está aí, ó, sentimento de satisfação com nossas características. Puxa vida, olha, eu consegui fazer uma dieta que estava comendo em excesso de chocolate e tal, tomando refrigerante demais, melhorei, né? Então, com as nossas características ou ações, ou com de outra pessoa, de outro irmão. Quando isso se agudiza e assume caráteres dominadores sobre nós, e aí é que vem um aspecto deletério. Quando a admiração excessiva sobre nós mesmos nos domina. É a soberba. E é isso que nós queremos pensar e repensar agora. A admiração excessiva de nós mesmos. Eu fui no Pentateuco, no conjunto daqueles 5 livros que constituem a nossa doutrina, fundamentalmente, ver quantas vezes a palavra orgulho aparece em cada obra dessa, que é um indicador relativo da importância desse sentimento nessa hora, nos diversos, são as chamadas instâncias. E aí veja o resultado que eu encontrei. Chama atenção, né? Diferentemente do egoísmo, ou destacadamente no Evangelho. Quando nós falamos diferentemente do egoísmo, aqui o Evangelho aparece uma quantidade de vezes muito maior que as demais obras. No egoísmo, a gente encontrou no Livro dos Espíritos e no Evangelho, valores próximos. Aqui, destacadamente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o Evangelho, que é ali que está a receita para nós. É o que eu gosto de chamar de receita perfeita. Foi o que o mestre deixou para nós, o nosso mestre maior. Diz lá assim: orgulho, conceito elevado ou exagerado. Olha aquela palavra que eu gosto de usar muito, excesso. Eu posso tudo, eu só não posso excesso. Então, orgulho é um conceito excessivo de quem tem de si mesmo, significando amor próprio cego, capaz de provocar grandes prejuízos. É uma paixão. Prejuízos esses morais, materiais e, sobretudo, coletivos ou individuais, para nós e para aqueles que estão conosco em nossa volta, que às vezes a gente esquece. Quando o orgulho é excessivo, a gente não consegue mais enxergar o próximo. O próximo possa ser um elemento que nós estamos utilizando apenas para o exercício do orgulho, para criar uma condição vibracional perispiritual que nos alimenta, mas de forma doentia. Diz o Evangelho, diz o Mestre. O orgulho é a fonte de todas as misérias que os espíritos que estão nesse planeta vivenciam. É a negação da caridade. E o que é a caridade?
É a virtude que vai nos conduzir a ter um padrão vibracional que é o que Jesus tem, que os Espíritos de Cristo têm, que é do amor. A gente nega a caridade, que é o caminho que nós precisamos seguir. Daí ser o maior obstáculo à nossa felicidade. Do orgulho provém aquilo que nós vimos no outro estudo, o egoísmo. O egoísmo é filho do orgulho. Esses sentimentos que os Espíritos disseram que são paixões as piores possíveis, que são verdadeiras pragas da humanidade, se manifestam de várias maneiras. Esse slide eu gosto de estar sempre, quando eu posso, apresentá-lo, porque a gente fica olhando para esses sentimentos que estão aí arrolados, todos eles são paixões derivadas do orgulho e, consequentemente, tabela do egoísmo. E a gente pode, assim, olhando para esses sentimentos, olhar até para o dia de hoje. Será que hoje eu tive inveja de um irmão? Tive raiva? Fiquei reprimindo, criticando pejorativamente, que crítica não é algo ruim. A crítica nos leva ao crescimento, quando ela é feita com honestidade, com sentimento, sem fingimento. Quando a gente começa a reprimir o outro, criticar pejorativa para reprimi-lo, aí passa a ser algo deletério. Tive cólera, eu tive momento de ciúme, tive frustrações. Todos esses sentimentos que estão enrolados aí são alguns daqueles que podem nos prejudicar e muito na caminhada em direção ao amor. Por isso, o mestre Luiz, vamos vigiar nossos pensamentos. Quando a coisa apertar, a gente pede ajuda. Sempre tem algum espírito encarnado ou desencarnado para nos auxiliar nesses momentos de má vibração. Vamos falar sobre o orgulho e seu surgimento. O orgulho é inerente a nós já nascemos com isso. É um processo, é um mecanismo que nos leva a aprender. Lembremos que nem sempre nós fomos espíritos. Antecedemos a esse estado nominal de hoje um período em que nós não raciocinávamos, era apenas instinto. Ou seja, a expressão do material genético daquele corpo a que nós estamos ligados, é só aquilo que se expressava. Nós não fazíamos escolha alguma. E que faz parte de um processo dinâmico de adaptarmos à estrutura de evolução, que é quando passamos a ter o raciocínio, quando passamos a ser espírito, quando atingimos o que nos disseram os espíritos, o estado hominal. Vamos fazer uma observação, olhando essas imagens. Eu acho que quem no celular, não sei se dá para ver bem, mas estão arrolados aí algumas formas de vida de seres que vivem isoladamente, mas não totalmente, pois que em alguns momentos eles vão precisar de alguém ou de alguma coisa, ou seja, de um fator ambiental ou de um outro ser do mesmo grupo para que haja a perpetuação dos corpos. Então, tem os animais esquisitos aí, né? Cada vez menos frequentes. Por quê? Porque há um processo evolutivo. Esse que está no alto à sua esquerda aí é um bicho, é um mamífero, ele mama, mas ele tem bico com mais ave, põe ovo com mais ave. Que troço interessante, né? Que experiências os espíritos superiores não fazem fora do plano terreno para experimentar aqui nesse planeta, né? Essa dinâmica da evolução genética. Todos esses animais, a topeira, a koala, a preguiça aqui do lado esquerdo, a onça, a raposa, o lobo, né, o urso, esse aqui é o cacto, não, os vegetais. Olha isso que interessante. Aí em Macaé deve de ter, provavelmente, porque tem uma restinga, que hoje é uma reserva, Jurubatiba, que deve fornecer muita tilância, uma bromélia, que ela fixa nos fios e vive ali, olha só, pendurada no fio. Como é que esse ser sobrevive? Ele tem a dependência de alguma coisa, que a bromélia ela retira os nutrientes do ar.
a umidade, a água, os sais minerais, o nitrogênio, tudo do ar. Ou seja, há um certo equilíbrio todo nesse processo, mas a característica comum a todas essas 9 estampas que eu aí coloquei são seres que vivem isoladamente, mas não totalmente. No processo egoístico, o indivíduo se fecha em si, ele se acha completo, eu me basto, não preciso de nada. Veja, nós aqui nem sempre ocupamos os corpos que estamos ocupando agora. A espécie humana, se é que é perceptível nesse slide, lá embaixo à direita, está o Homo sapiens. Surgiu esse corpo físico, que nós chamamos de Homo sapiens, surgiu há cerca de 200, 300 mil anos atrás. Mas tem casos de formas bem diferentes, com o volume do cérebro também menor, já comentamos isso aqui em outro estudo. E nós, em algum momento, como espíritos, ocupamos corpos desse tipo, mas com uma capacidade de raciocínio muito menor do que nós temos agora, por uma razão muito simples. O corpo físico é limitante. E o cérebro, por exemplo, de Australopithecus, esse segundinho aí lá no alto, segundo da esquerda para a direita, o Australopithecus, a massa cefálica dele é de meio litro, 600 ml, um pouquinho mais de meio litro. Então, a quantidade de redes neurais que ele tem é muito menor que a desse aqui do Homo sapiens, que o cérebro é de 1,5 litro. É uma quantidade imensa comparativamente ao Australopithecus de redes neurais, com uma capacidade, consequentemente, de análise de estímulos muito maior do que o Australopithecus. Ou seja, é o progresso material, progresso intelectual e, evidentemente, ao longo desse processo também a evolução moral. Só que, nesse plano, não existe fast evolution fast. Né? A evolução é um processo progressivo que, no tempo da Terra, é um processo lento. Mas lembremos que, no mundo espiritual, não existe esse tempo que nós vivenciamos aqui. Nós vivenciamos esse tempo em função dos corpos físicos que nós estamos ocupando. Sujeitos a dias e faixa de luminosidade e não luminosidade, dia e noite. Progressivamente, esse orgulho, esses sentimentos que nós chamamos de orgulho, eles podem evoluir em nós, vai ser fruto do nosso livre-arbítrio. Ao contrário, lá dos seres do princípio espiritual, que não há escolha. O orgulho, no princípio espiritual, ele se manifesta pela vida fechada em si mesmo, mas não isolada completamente. E relaciona-se com o instinto de sobrevivência. Tudo que ele faz é em função da sobrevivência. Ele se relaciona com o outro uma questão apenas de sobrevivência. Mas quando nós somos espíritos, estamos no estado nominal, nós escolhemos, nós exercemos o livre-arbítrio. Como eu já falei, é a mola da nossa evolução. E aí me vejo volta e meia fazendo escolhas dominantemente do orgulho. E é um subproduto que vem lá do instinto de conservação e que faz a gente, às vezes, permanecemos fechados em nós mesmos. Não sei se vocês, certamente, em algum momento, nós tivemos isso em nossa vida, né? Porque nós somos espíritos inferiores. O lado bom é que, quando a gente começa a identificar isso dentro da gente, quando a gente consegue olhar para dentro da gente, a gente já pode dar algum passo, mesmo que a gente continue a cometer esses equívocos que atrapalham o nosso progresso, mas a gente toma consciência e, às vezes, a gente começa a mudar a atitude. Esse é o grande pulo, a grande lição do mestre, a capacidade de mudança. Esse orgulho, às vezes, agudizadamente, é uma corrente que nos envolve completamente e aí impede que a gente, inclusive, eu me baixo, eu não preciso de outro, eu não tenho mais a percepção do outro, não tenho mais empatia, a não ser comigo mesmo. E isso vai levar a quadros doentios, às vezes violentos. E qual é o efeito da gente não perceber o próximo? Como eu posso perceber em mim o orgulho? Já estou dando spoiler do final do estudo. Olhar para dentro. Autoconhecimento.
Só que isso é muito difícil, pelo menos para mim, ainda. A vida material, essa experienciação que a gente vai vivendo na matéria, foi que a Miriam falou na mensagem de hoje, o grande mestre Emmanuel, ele coloca isso, que a gente tem que olhar para o outro lado, de vez em quando. Não é possível que não, ao longo do dia, do tempo daqui, a gente não tenha um momento para olhar um pouquinho para dentro da gente, olhar para um outro plano que não aquele material. Então, eu vou fazer um resgate, eu vou apanhar alguma coisa do outro estudo para a gente recordar. Quando nós falamos da flor do lótus, a minha relação com a flor do lótus, que é uma figuração. Será que vocês lembram dessa figurinha que está aí à esquerda? Que eu tirei daquele livro que está ali, da Ana Zorra, falando sobre a nossa vida aqui como é encarnado, só que sem usar esses termos. Então, essa flor que está aqui, né, com as suas pétalas externas, pétalas mais internas, e lá com a estrutura principal, que seria aquele amarelinho lá da flor, né? Seríamos nós isso aqui tudo. Ó. Nós somos esse conjunto de coisas inseridos no meio ambiente, que é esse mundo que nós estamos aqui. E o que a Dana fez? Ela, baseada nos tipos psicológicos do John Lewis Holland, né, que foi um professor da universidade, não sei, John Hopkins. Ele fez um trabalho bonito, ela visava mais até a questão do trabalho, mas que demonstra como nós, ao longo de nossas vidas, nós colocamos máscaras em nós. Porque, na verdade, o que eu sou? O que sou eu? O que sou eu? Eu sou o espírito. Ser inteligente do universo encarnado aqui nesse mundo. Mas, durante a vida, por uma questão de adaptação ou mesmo de sobrevivência, nós nos colocamos máscaras. E que ele classificou nesses tipos aqui, ó, são essas palavrinhas que estão aqui por fora. O ser investigativo, social, convencional, empreendedor, realístico e artístico. E aí, ela instrumentalizou a caracterização dessas máscaras. Eu me vejo muito aqui, mas ao longo da nossa vida, a gente desenvolve essas máscaras em escalas as mais diversas. Então, nós temos características que nos motivam e levam a essa máscara. São as chamadas motivações do trabalho publicado pelo Raymond Bernard Cattell, que é a exploração parental, quer dizer, o ser social é aquele que é muito ligado à família. Aqui dentro, se você ver aqui mais dentro, mais no interior aqui, mais no interior, os arquétipos do modelo de Jung, que ela colocou, adicionou também, a grande mãe, né? Aquela pessoa que parece ser a grande mãe de grupos de pessoas. O indivíduo convencional, aquele que tende ao gregarismo, a viver em conjunto, em grupo, não consegue se separar, ele passa mal. O empreendedor, aquele que busca autoafirmação, o artístico que gosta de criar, construir, empreender, o artístico, ele vai nas coisas não muito materiais, do sexo, da criatividade, num plano mental. É interessante, é muito bom isso aqui. Ele mostra que realmente durante a vida, olha só como a vida nossa é intensa, mas eu sou isso que está aqui dentro. Ó. E que sou o que é o eu aqui dentro. É o que unifica tudo isso. Todas essas máscaras fomos nós que desenvolvendo, tirando, às vezes, coisas do inconsciente e jogando no consciente. Mas eu sou a luz. Esses números que estão aqui, se alguém não lembra, é que cada tipo social, cada máscara, cada personalidade dessa, cada persona, tem uma relação mais intensa com um determinado chakras nossas tomadinhas energéticas do nosso corpo. Então, essas personalidades vão afetar o nosso corpo em graus diferentes. Nós, espíritos encarnados, com diversas máscaras, vamos refletir. Refletir é aquilo, eu sempre gosto de distinguir reflexão de reflexionar, de refletir. Refletir é aquilo que bate no espelho. Por exemplo, o sujeito dá uma notícia lá, na televisão. Aí a gente vai numa roda de amigos na esquina e repete aquilo igualzinho que o sujeito colocou. Aquilo não é fruto do pensamento e repensamento seu. Aquilo apenas você refletiu aquela mensagem que você recebeu. É o que acontece nas plataformas hoje, né? Chamadas plataformas sociais. As pessoas refletem muito e muitas das vezes não reflexionam. Ou seja, reflexionar é pensar, repensar,
repensar, repensar. Então, nos estudos de espírito, que nós devemos estar sempre buscando, e nesse momento que eu estou falando aqui, mas muita coisa está ocorrendo na cabeça de cada um que está presente aqui, encarnado e desencarnado. Isso é uma reflexão que nós estamos fazendo. Então, o reflexo do orgulho, aquilo que nós refletimos socialmente, é uma máscara, é uma persona, né, que nós exteriorizamos como uma outra natureza nossa. Nós não somos aquilo na realidade, na maior parte das vezes, que está unida, concrescida ao nosso subconsciente, está escondidinho, mas que nós colocamos aquela máscara naquele momento, naquele meio ambiente, seja ele material ou espiritual, como um mecanismo de defesa ou por escolha propriamente. E isso vai nos acarretar pensamentos e sentimentos que nem sempre correspondem ao que verdadeiramente desejamos e sentimos. E, às vezes, faz mal para a gente, quando nós não somos autênticos. Então, agora, uma terceira parte, nós vamos tentar caracterizar o espírito, o orgulho, perdão, em nós, espíritos encarnados, e depois ver como ele se manifesta. Vamos rever isso. Na verdade, eu acredito que todos nós já conhecemos essas características e essas manifestações. Veja que eu não botei do espírito orgulhoso, o espírito que está orgulhoso, porque a gente não vai ficar orgulhoso sempre. Em algum momento, a gente vai avançar e o orgulho vai diminuir. O orgulho ele vem com uma coisa instintiva que nós podemos amplificar durante as nossas encarnações, mas depois, em algum momento, como aquilo vai prejudicando tanta gente, a gente vai modificando, fazendo outras escolhas, vamos avançando e o orgulho vai diminuindo. Por isso é que são as características do espírito que está orgulhoso, não será sempre. Então, vamos lá. Percebe-se que estamos orgulhosos como conhecedores da verdade absoluta, sobretudo, como também considero sábio. Eu me basto. Esse é o perfil do orgulhoso. Percebe-se muito inteligente, embora muitas de suas ações não resultem de processo de raciocínio, de reflexão, e simples funciona como espelho, ficam repetindo coisas de outrem que reflexionaram. E aí a gente está, quando estamos nessa situação orgulhosa, estamos mitigando, reduzindo a nossa capacidade de escolha racional. Nós percebemos, quando somos orgulhosos, que nós somos bonzão, grandão em relação ao outro. Somos mais fortes do que eles, mas nem isso, na realidade, pode ser uma grande máscara. As manifestações. Quem está orgulhoso, como é que se manifesta? Primeiro, pelas máscaras, que nós já falamos aqui, pelas personas, como um mecanismo de sobrevivência. Ele põe aquela máscara para sobreviver. Não é ele realmente. Mas também pode ser por escolha. Por isso tem os 3 pontinhos aí. Tem várias outras possibilidades. E quando nós estamos com essa persona, que não é a nossa realidade, e às vezes é muito diferente do que nós somos realmente, vai desencadear o personalismo. E você é só olhar para o nosso mundo social, para a nossa sociedade, que vocês vão verificar que existem não só nós com essas características, mas outros de forma muito mais aguda até. O personalismo é a expressão mais concreta do orgulho. O indivíduo que se valoriza excessivamente e que nos conduz, quando nós fazemos isso, a supor que nós temos virtudes e, consequentemente, em função dessas virtudes, eu tenho direitos maiores do que aqueles que realmente possuímos. Ou seja, nós estamos fingindo. Você se acha, mas às vezes de tal maneira aquilo está internalizado no espírito que ele faz aquilo automaticamente, tem aquele comportamento automaticamente. E daí vem também a indiferença pelo outro. A insensibilidade, não tem empatia com o próximo. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então ele vai ter caridade em relação ao outro? Não, não tendo caridade, não tem amor. Não tem amor, não vai chegar lá. Consequentemente, advém da indiferença também o preconceito, que é o orgulho em termos de opiniões. O que importa são as minhas opiniões. Não existe contraditório para o orgulhoso. Ele não aceita a opinião do outro. Não conseguimos realizar análises imparciais.
E essas manifestações podem gerar comportamentos doentios, neuróticos. E se nós olharmos para a nossa sociedade, nós vamos encontrar exemplos assim, até em nós mesmos. A presunção é o orgulho que se expressa em percepção, às vezes pela autossuficiência do saber. Ou seja, se eu sou presunçoso, o presunçoso, na verdade, ele vem de um outro sentimento que está ligado a ele, que é a arrogância. Então, o orgulhoso, sendo arrogante, ele se acha autossuficiente no saber. Então, evidentemente, que o que o próximo pensa não tem a menor importância. Pouco ou nenhuma consideração ele vai ter pelo saber de outra pessoa. E como é que nós aprendemos? Nós aprendemos assim, nos comunicando um com o outro. É um fundamento da nossa doutrina, a comunicabilidade. Sozinho, isolado, nós não vamos caminhar nunca. É o ermitão, não vai progredir. O orgulhoso não tem interesse em aprender por uma razão muito simples, se acha autossuficiente. Consequentemente, pretensioso. É o orgulho em termos de desejo. Ele é aquele que, olha, quando eu olhei para trás, isso foi outra. É aquele que escolhe e age, ele faz tudo em função da expectativa pessoal dele. É aquele indivíduo que só pensa no currículo dele lá no trabalho. Tudo que ele faz é em função de melhorar o currículo, não pensa em ajudar o próximo. Pode aquilo que ele está fazendo ajudar o próximo, mas ele não está fazendo com essa finalidade, ele está fazendo para ter o currículo dele, para crescer no mundo material, ser isso, e expor aquele orgulho, aquelas manifestações que são características, já rolamos aqui anteriormente. E, por último, o melindre. Na casa espírita, vocês percebem melindre? Isso é a provocação minha. Ou seja, o melindre é um aumento exagerado, é uma magnificação, é um excesso de percepção de atos como agressões recebidas no meio onde ele está. Fulano faz uma crítica, olha, eu acho que você errou aqui, 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 aqui. Ele faz isso ou de forma pejorativa para te prejudicar, o que aí é contraditório, porque não é uma crítica. A crítica, como eu já falei, é uma análise para te levar a crescer, como se faz no meio acadêmico. O sujeito vai lá, apresenta uma dissertação ou uma tese, tem uma banca que vai analisar e tirar conclusões. E aquilo é fruto do crescimento do profissional, da sociedade onde ele está atuando. Então, o melindre é isso, é uma magnificação excessiva de atitudes entendidas como agressões, quando na maior parte das vezes não é. O que a gente está fazendo na casa espírita? A casa espírita, muitos dizem assim, é uma grande escola. Eu gosto de falar assim, a casa espírita é uma grande escola, mas também é um hospital. O melindre é uma coisa perigosa que a gente tem que tomar com muito cuidado na casa espírita, porque o melindre é causa de afastamento de muitos companheiros que estão num quadro, em geral, de desequilíbrio. O melindre ocorre quando pequenas atitudes, por exemplo, fulano, você está aqui no atendimento fraterno, agora vai ali cuidar da merenda das crianças. Aí você diz, não quero mais não. Aquele companheiro que às vezes entra na casa espírita, vai ficar ali naquele negócio 50 anos fazendo a mesma coisa. Modificou-se? Ou será que ele está apenas reproduzindo situações que não leva ele ao progresso? Ele está, na verdade, exercendo um processo de espiritualismo. Ele é um espiritoide, ou seja, está na casa espírita, mas tem práticas ritualísticas e não se preocupa com o mais importante, que é a sua modificação interna, olhar para dentro, aprender com os companheiros e crescer. Então, o melindre são pequenas atitudes ou situações que desencadeiam aborrecimentos, internalizando no indivíduo processos de mágoa e decepção com pessoas ou eventos que lhe contrariam, que, na verdade, se deve tudo a um estado de fragilidade afetiva do companheiro, do nosso irmão. E como combater o orgulho? Tanto é que eu fui me socorrer nesse apóstolo chamado Leon Denis, grande mestre, no livro Depois da Morte, a existência da reencarnação, falando quanto é importante a reencarnação para a gente vencer essas paixões.
e nos modificar o padrão vibratório perispiritual. Ele faz observação, inicialmente, que, na verdade, é um alerta, para que a gente possa compreender o quão é difícil a gente combater o orgulho, como a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Diz assim, num trecho: o orgulho não nos desvia somente do amor, que é a nossa meta, do amor aos nossos semelhantes, pois também nos estorva, atrapalha o nosso aperfeiçoamento, o nosso progresso, enganando-nos com a supervalorização, superestima das nossas virtudes, do nosso valor, ou nos cegando, mesmo em casos agudos, sobre as nossas imperfeições. É fácil ver nos outros, na gente, só de uma maneira. Continua Leon Denis: só o exame rigoroso de nossos atos e pensamentos pode induzir-nos à verdadeira reforma, a frutuosa reforma. Puxa, mas se a gente é orgulhoso, se a gente acha que se basta, como é que a gente vai poder fazer isso? Como é que eu vou fazer esse autoexame? Olhar para dentro de mim, se eu sou orgulhoso à beça. De todos os homens, o orgulhoso é aquele que menos se conhece. E para a gente poder modificar, a gente tem que diagnosticar. Se a gente não diagnostica certo, não pode fazer o tratamento. O orgulhoso, arrogante, enfatuado, presunçoso, coisa alguma pode desenganá-lo, porque evita o quanto serviria para esclarecê-lo. Ele não quer fazer esse trabalho. É difícil, é um processo mesmo de várias encarnações. Aborrece a contradição, o contraditório. Ele não aceita opinião diferente em nada. E só se compraz conviver com puxa-saco. Um cara que está do lado dele, não, você está certo, você está certo. As pessoas não gostam de receber não. Não, é crítica, crítica construtiva, é fundamental, é importantíssima. E o processo? O processo a gente pode definir muito facilmente. Agora, conseguir praticar é que é difícil. É o autoconhecimento, olhar para dentro de nós. Ou, se uma vez por semana a gente puder dar uma paradinha, olhar para dentro do ginásio, olhar para a semana, ver o que está acontecendo, pelo menos nesse tempo. Né? Eu gosto muito de olhar para o mar, sempre, desde jovem. O mar me dá um sentido de liberdade muito grande, de infinitude, e nesse momento a gente se concentra. Então, você escolhe seu mecanismo de concentração, de perder as referenciais materiais em volta, e a gente, às vezes, consegue olhar para dentro da gente. A gente não vê nem sempre coisa boa. Pelo contrário, em mim eu vejo coisas não muito boas que eu já fiz. Mas isso serve de um certo medicamento. Porque toda vez que eu estou repetindo agora aquelas coisas que eu fiz outrora, que me veio ao nível consciencial, eu posso modificar. Às vezes, eu piso na gelatina e não modifico. Insisto no erro, que não é muito inteligente. Então, vigiar nesse processo de autoconhecimento é fundamental, fazer esse retrospecto interno e, às vezes, pedir ajuda nesse processo, que a gente sempre vai receber. E aí podemos fazer novas escolhas condizentes com as leis divinas, as leis da natureza. Chegando ao final, eu fiz uma síntese, cada um vai pensar na sua síntese. O orgulho é um sentimento, é uma paixão expressada por um sentimento de superioridade pessoal, que é um subproduto, é algo que vem do instinto de conservação do encarnado que a gente amplifica e que fica no perispírito. A gente pode desencarnar e vai levar aquilo tudo, que a gente não vai se modificar da noite para o dia, que faz o espírito se enclausurar. E se a gente se enclausura, a gente não progride. O orgulho, ao longo das encarnações, ele pode ser ampliado, mas também pode ser mitigado, reduzido, dependendo das nossas escolhas. Mudar é a qualquer hora, é a qualquer momento, pode ser a partir de agora. E não importa como, em algum momento, em alguma etapa
encarnatória, que pode ser nessa, como acabei de falar, esse sentimento começa a diminuir. Em função de quê? Primeiro, de eu perceber essas práticas derivadas desse sentimento em mim, o me autoconhecer. E, então, a partir do autoconhecimento, eu posso fazer novas escolhas em função das leis da natureza, das leis de Deus. E com uma síntese final, e que me veio essa mensagem, eu agradeci, porque é a grande síntese de tudo que nós falamos aqui, inclusive em relação ao estudo passado sobre a paixão egoísmo. Esse livro chama-se Evolução Espiritual do Homem, José Herculano Pires, da editora Paideia. É um livro pequenininho, ele tem 6 capítulos só, a gente lê rapidinho. No capítulo 2, eu extraí esse texto que sintetiza o que nós falamos aqui. A evolução humana não se faz por meio desses artifícios ridículos. Ou seja, a evolução humana não vem de fora, é de dentro. A casa espírita não ajuda, mas a casa espírita não enfia a pílula dourada na nossa garganta. Nós é que temos que nos conhecer e nos modificarmos. Então, é de dentro para fora, da conscientização. A experiência de vida, cada encarnação, é o corretivo natural dos espíritos inferiores, indisciplinados. Na Terra, podemos fingir e mentir à vontade. Com as máscaras, a gente põe as máscaras e vamos viver aquilo. Já a máscara, muitas das vezes, é uma grande mentira. Companheiros, espíritos encarnados que passam a vida fingindo. A mentira é uma necessidade. Mente por necessidade para se adaptar a uma situação que a gente avalia como necessário ter aquele comportamento. Pode estar certo ou pode estar errado. Até a gente pode fingir e mentir à vontade. Mas quando, ao deixá-la, quando a gente desencarnar, nós vamos encarar claramente tudo isso que nós vivenciamos e vamos reavaliar e, se nos for possível, programar uma nova encarnação. Se bem que a maioria de nós encarnados aqui na Terra não participa do planejamento encarnatório. A gente já recebe a programação pronta para a gente vir aqui e ver se fazemos escolhas melhores. Finalizando, o que nos interessa, diz Herculano Pires, o que nos interessa, portanto, não é aprender regras padronizadas, comportamento fingido, mas refinarmos, aperfeiçoarmos, progredirmos, modificarmos na medida do possível, cultivando o respeito aos outros, porque nós dependemos dos outros. O amor aos semelhantes, ter empatia com o nosso semelhante, olhar para qualquer ser, não só aquele da tua parentela genética, e ter por ele a caridade que você tem daquele teu grupo familiar ali, daquela tua parentela genética. A humildade que nasce da compreensão de nossas imperfeições. O fingimento é logo percebido por todos os que não se utilizam dele. O Espiritismo, a nossa doutrina, nos ensina que temos em nós mesmos, em nossa natureza específica, os recursos de que a vida se serve para nos tornar mais aptos a viver com dignidade e nobreza espiritual legítima. E eu pergunto a cada um de nós aqui, que recursos são esses que a vida nos possibilita e que nós podemos utilizar para crescermos? Uma delas, eu vou dar logo minha opinião aqui, é fazer isso que nós estamos fazendo aqui e agora. Ok? Então, eu deixo aqui uma sugestão de leitura, mas eu acredito que, acho que todos vocês já leram esse livro, mas ele tem muito a ver com esse tema. É esse livro do Espírito Hamed, chamado Renovando Atitudes. Vale a pena, tá? É pelo Espírito Santo Neto. Eu tirei uma conclusão, a minha, cada um que tire a sua. Eu ainda sou orgulhoso. Ainda, porque um dia eu tenho certeza que eu deixarei de ser. O quanto você é orgulhoso, Fernando? Olha, não deu nem para medir. Não deu ainda nem para medir, mas sei que ainda tem muito. Se eu sou orgulhoso à beça, o que eu posso gerar como espírita, praticante,
é que eu possa gerenciar as minhas personas em proveito do nosso progresso. E se eu melhorar, que eu possa também levar essa melhora para os meus irmãos, porque crescendo juntos, o mundo progredirá e assim a nossa luz mais brilhará.